Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde. Vamos iniciar o 11º episódio da quarta temporada sobre o espaço urbano, dando continuidade à temática da organização espacial do varejo e serviços na cidade. Nós fizemos uma introdução no primeiro episódio desse tema, em que falamos sobre a importância do varejo e serviços na cidade capitalista e que haveria uma estrutura espacial na qual as unidades varejistas e os estabelecimentos de serviços estariam presentes compondo uma organização espacial específica inscrita na organização espacial da cidade. Neste 11º episódio, eu vou me reportar a uma dinâmica da organização varejista e de serviços na cidade, tomando como referência a cidade do Rio de Janeiro e considerando o período que vai de 1950 a 1960, que corresponde a um período no qual houve inúmeras transformações na organização econômica, social e política do país. Que nós já vimos isso na temporada anterior ao discutir a rede urbana brasileira. Eu estarei falando sobre o Rio de Janeiro, mas muitos dos ouvintes moram em cidades menores, onde certamente a evolução da estrutura varejista de serviços não foi semelhante à do Rio de Janeiro. E dependendo do tamanho da cidade, ela pode exibir uma estrutura muito simples, ou mais complexa, ou mesmo se aproximando daquela a que eu vou me referir. Mas eu lembro que, como o próprio Marx comenta, se nós somos capazes de interpretar, decodificar, tornar inteligível o mais complexo, é possível, a partir daí, tornar inteligível o mais simples. O contrário é que é complicado. Então, vocês saberão calibrar o que eu vou dizer considerando a cidade em que vocês vivem, que vocês estudam, que pode ser uma cidade pequena, uma cidade média, uma grande cidade ou uma metrópole, com sua história singular. Vamos lá. Por volta de 1955, a estrutura espacial do varejo de serviços na cidade brasileira, no Rio de Janeiro particularmente, tinha início com aquilo que o professor Brian Belly definiu em 1967 como sendo um conjunto de lojas isoladas que se encontravam no interior de um bairro, via de regra, ocupando as áreas que compunham o entroncamento de duas ruas, com 4 lados. Nessas esquinas havia esse conjunto de lojas isoladas. Quais eram essas lojas? De 4, 5, 6, 8 lojas no máximo. Vejamos. Um armazém de secos e molhados,
que vendia arroz, feijão, batata, óleo, um armazém, um açougue, uma quitanda, uma padaria fundamental, uma pequena loja que podia ser uma mistura de bazar com algumas confecções, mas, sobretudo, bazar com uma variedade enorme de produtos, apesar da pequena escala. Uma banca de jornal, um café, que era um ponto de encontro. Basicamente, esses tipos de lojas. Fundamental, uma barbearia. Armazém, quitanda, açougue, um pequeno bazar, um café. Ora, tratava-se de um conjunto de lojas de esquina que constituía o núcleo mais elementar da vida social, econômica e política de uma seção de um bairro, incluindo 4 ou 6 ou 8 quarteirões em torno desse conjunto de lojas. Ali eram ofertados bens e raros serviços de consumo muito frequente, que implicavam na frequência semanal das pessoas, eu mesmo diária, como ia à padaria, ou ia à quitanda, ou ia ao açougue. Essas lojas eram controladas por pequenos empreendedores, pequenos comerciantes, pelo barbeiro, pelo dono do café, pelo dono da banca de jornal, que ainda não era muito difundida, e no qual estabelecia-se relações muito próximas entre os consumidores e os donos desses estabelecimentos. Relações essas que podiam chegar ao nível de parentesco ou de compadrio, com relações muito informais, construídas na base da confiança, caracterizada pela presença de um caderno, no qual a pessoa ia registrando dia a dia, semana a semana, as compras e, no fim do mês, acertava as contas com o seu Antônio, seu José, seu Joaquim, seu Manuel, seu Pedro, com o qual tinham relações de uma forte pessoalidade. Isso era a célula elementar de uma vida social, ligada ao cotidiano. E havia um número enorme dessas lojas de esquina espalhadas pela cidade. Eu mesmo, quando tinha meus 15 anos, em 1955, participei disso. Meu pai tinha uma conta no armazém de seu Antônio. E eu ia lá e pedia os produtos, ele me conhecia e anotava no caderno que estava sendo comprado. Eu tinha uma imensa curiosidade e prestava atenção em tudo isso. Essa era a célula elementar da vida social na cidade, ligada ao consumo frequente, que se manifestava por laços de forte pessoalidade, na qual você comprava 1 quilo de arroz e o dono do armazém botava sempre um pouquinho mais, para demonstrar confiança e uma relação íntima entre o comerciante e o freguês. Esse era o núcleo mínimo.
O segundo elemento dessa estrutura espacial era o centro de bairro. Em cada bairro, que continha 4, 5 ou 6 desses conjuntos de lojas isolados, tinha um centro do bairro, que se caracterizava por um conjunto mais complexo de atividades. Tinha a igreja matriz da paróquia, no qual o bairro fazia parte. Tinha o ponto de ônibus final, que levava as pessoas do bairro para o centro da cidade. Tinha, de novo, esse conjunto de lojas isoladas, agora um pouco maior, tendo 2 ou 3 lojas do mesmo tipo, porque a demanda ampliou-se. Mas havia também lojas que vendiam misturados móveis, geladeiras, aparelhos eletrônicos, rádio. Havia uma loja de confecções feitas no próprio bairro. Havia uma lavanderia. Em muitos casos havia um cinema do bairro. Havia no andar de cima de um prédio que no térreo tinha loja, uma associação de comerciantes do bairro. As relações ainda eram de proximidade, mas já começava a haver uma separação entre o ato de comprar e o ato de vender. Uma certa impessoalidade começava a aparecer. Isso era muito importante para a vida da cidade, era o segundo escalão de baixo para cima da rede de unidades varejistas e de serviços. Muito comumente, próximo, havia uma farmácia existente também no conjunto de lojas isoladas. Farmácia essa que era uma farmácia em que ainda era possível você encomendar um remédio que o farmacêutico faria sob encomenda. E havia no bairro um clube. No Rio de Janeiro, cada bairro tinha um clube. Eu vou dizer o nome de alguns que guardam o nome do próprio bairro. Grajaú, Tênis Clube, que eu frequentei. Tijuca, Tênis Clube. Mackenzie, no Meia. Ramos Social Clube. Olaria, Bom Sucesso. Madureira, Bangu. Campo Grande. O América, na região de Campos Sales. São Cristóvão. Clubes que participavam da divisão do futebol da cidade, ou apenas eram clubes sociais com algum esporte amador, mas que fazia parte, pela proximidade locacional, desse centro de bairro. Era uma referência fundamental e o acesso era a pé ou de ônibus, mas a uma distância pequena, e para aqueles que tinham um veículo próprio, através de seu automóvel. Em alguns tinha algum restaurante. Há uma complexidade maior de comércio e serviço. Um escritório de advocacia, escritórios de contabilidade, compunham
essa mistura de lojas e estabelecimentos de serviços do centro de bairro, frequentado basicamente pela população do bairro. O terceiro nível era o centro regional intraurbano, bem maior, com uma área de influência que incluía centros de bairro e inúmeros conjuntos de lojas de esquinas. Aí a complexidade era visível. Primeiramente, esse centro regional intraurbano tinha terminal de várias linhas de ônibus que conectavam o centro regional ao centro da cidade, mas também por ele passavam outras linhas de ônibus vindas de outros centros regionais intraurbanos em direção ao centro da cidade ou a um outro ponto qualquer. Em alguns desses centros regionais intraurbanos havia também, não muito frequente, linhas de ônibus oriundas de centros de bairros mais distantes. Mas o comércio era muito mais diversificado. Você tinha loja de confecções masculinas, loja de confecções femininas, loja de confecções infantis, sapatarias, loja de eletrodomésticos, lojas de variedades, lojas para presente, estabelecimentos para se fazer lanche, comer salgadinhos, 2 ou 3 cinemas, a igreja matriz próxima, escritórios de advocacia, de contabilidade, de representações em grande escala. Começavam a aparecer já lojas filiais de empresas com sede no núcleo central da cidade, que é o escalão mais elevado do conjunto de centros comerciais e de serviços da cidade, que já tinham uma filial no centro regional intraurbano. Esse centro regional intraurbano era visivelmente reconhecido pela população dos bairros vizinhos. E ali, durante o dia, sobretudo certas horas da manhã, lá pelo fim da manhã ou pelo começo do fim da tarde, tinha um certo movimento na rua. No Rio de Janeiro havia um número considerável já desses centros regionais intraurbanos. A Tijuca, em torno da Praça Sans Penha, o Meier, a Penha, Madureira, cuja expressão como centro regional intraurbano vem pelo menos da década de 1920. Campo Grande, o Largo do Machado, na confluência de Flamengo e Laranjeiras, Copacabana, que eram lugares de referência onde valia a pena sair para fazer compras, olhar as lojas. Sobre esse assunto, leiam. Está na Revista Brasileira de Geografia o artigo de Aidine da Silva Barros, Aidine com H, que analisa e classifica esses centros regionais intraurbanos no Rio de Janeiro por esse período, antes das transformações que se verificarão lá pelo pós-70, pós-80. Então, a estrutura de varejo e serviços estava marcada por uma hierarquia de lugares
desde o conjunto de lojas de esquina, ao centro de bairro e ao centro regional interurbano. Havia também as vias de tráfego, eixos de tráfego ao longo do qual lojas especializadas ou lojas de produtos de conveniência encontrados no conjunto de lojas de esquinas ou no centro de bairro, ali estavam presentes. Essas vias de tráfego aproveitavam o fluxo de pessoas em automóvel ou em ônibus e mesmo do próprio bairro para se sustentarem. E muitas vezes essas vias de tráfego faziam parte de centros de bairro ou de centros regionais interurbanos. A Rua Doc Lobo, na Tijuca. A Rua Dias da Cruz, no Meia. Em Madureira, em Campo Grande. A Rua do Catete, na confluência de Laranjeiras, Catete e Flamengo, eram elementos que compunham o conjunto de núcleos e vias da Organização Espacial do Varejo e Serviços. O mais importante foco de atividades do varejo e serviços era, sem dúvida, o núcleo central de negócio, o centro da cidade. O núcleo central de negócios é o foco da cidade. Ali estão os prédios com escritórios, com sede de empresa, com órgãos públicos da municipalidade, do estado, do governo federal. Prédios onde se concentra uma quantidade enorme de serviços, advocacia, publicidade, representações, dentistas. Lembrando que por volta de 1950, no Rio de Janeiro, o centro da cidade concentrava ainda a maior parte dos consultórios médicos, antes de irem para Copacabana e progressivamente se dispersarem. Você ia a uma consulta médica no centro da cidade. Além disso, esse núcleo central de negócios era também um local terminal de linhas de ônibus intraurbano. Ônibus que serviam a cidade e que se dirigiam para todas as partes da cidade. E era o foco principal do comércio varejista, com as grandes lojas. De tudo: roupa, calçados, eletroeletrônicos, material escolar, móveis. O que mais você pensar? E que tinha uma movimentação diurna enorme, que começava das 9 da manhã até as 5, 6 horas da tarde, com uma pequena pausa para a hora do almoço. Mas era movimentação, deslocamento de pessoas de toda a cidade e mesmo da Interlândia próxima da cidade ao núcleo central de negócio. Era o lugar da verticalização. Sobre esse assunto, vale a pena ver alguns trabalhos. Difícil acesso, é verdade. O do Aloysio Capdeville Duarte, sobre a área central do Rio de Janeiro. Sobre o centro de São Paulo, feita pelos geógrafos da USP, no livro que comemora os 400 anos da cidade de São Paulo, e por essa colega Helena Com Cordeiro, que tem
um excelente estudo sobre o núcleo central de negócios de São Paulo. Veja-se também a tese de doutorado disponibilizada eletronicamente do Vitor Ribeiro Filho sobre a área central de Manaus. E há muito mais por aí. Esse é um tema extremamente importante, que mostra um ápice de formação e desenvolvimento de uma organização espacial na cidade brasileira. Veja-se também a pequena coletânea chamada Centro e Centralidade nas Cidades Médias, organizada pelo grupo ligado à rede Recime, no qual analisa-se cidades como Londrina, Presidente Prudente, falando do desenvolvimento das atividades terciárias em sua espacialização. E há muito mais, se nós procurarmos, encontraremos reflexões sobre isso nos trabalhos de Lísia Bernardes e Maria Terezinha Segadas. Essa é a estrutura da cidade dos anos 50, do início dos anos 60, mas eu lembro que esta sequência não é completa nas cidades médias, onde passa-se do núcleo de lojas de esquina para o núcleo central de negócios. Talvez nas áreas mais densas ou com população de nível de renda melhor, um centro de bairro. Mas o que eu apresentei aqui constitui no padrão básico de desenvolvimento das atividades varejistas de serviços na cidade brasileira. Como seria sido em Belém, e em Recife, e em Salvador, onde vale a pena consultar o livro O Centro de Salvador, do professor Milton Santos, que é a sua tese de doutorado de 1958, se eu não me engano, defendida na Universidade de Estrasburgo, e para a qual existe uma tradução existente numa boa biblioteca de geografia. Em Curitiba, que é uma cidade que desenvolve-se muito a partir da década de 50, 60, com o florescimento da economia agrária do interior do Paraná, e Belo Horizonte. E qual é o processo que deu origem a essa estrutura complexa de conjunto de lojas de esquina, centro de bairro, centro regional interurbana, vias de tráfego, núcleo central de negócios? Para cada tamanho de cidade e para cada contexto regional, qual é a estrutura espacial das atividades terciárias nesse período que vai de 1950 a 1960? É possível que essa estrutura só tenha aparecido por volta de 1970 e 1980. E em cidades novas, qual é a estrutura? Cidades que surgiram, se tornaram cidades médias nos anos 80 ou 90. São temas para investigação. Eu vou ficar por aqui e no próximo episódio nós vamos ver as transformações verificadas nessa estrutura que faz parte
de um ideal tipo ou tipo ideal sobre a espacialidade do comércio varejista e dos serviços. Até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.